Olá pessoal, estamos aqui com o nosso podcast Voz do Oitavo Ano, feito por nós, alunos do oitavo ano da Escola Quirino Nazaré Fernandes, onde nós vamos conversar com a nossa querida professora de português com o assunto da escola, do dia a dia e do mundo. E hoje o episódio está muito especial. Vamos bater um papo com alguém que entende tudo sobre leitura, escrita e interpretação de texto, nossa querida professora de língua portuguesa. Vamos conhecer um pouco da sua história como professora e curiosidades da língua portuguesa que você talvez nunca tenha parado para pensar. Boa tarde, gente. Eu me chamo Gabriele Silva, sou professora de língua portuguesa e gostaria primeiramente de agradecer ao convite das meninas, por terem me chamado para a gente trocar essa ideia. É muito importante a gente falar sobre língua portuguesa, sobre experiências, sobre curiosidades realmente que talvez algumas pessoas nunca tenham se perguntado e que tenham vontade de ter essas respostas. Eu agradeço o convite de vocês. Então a gente agora vai para o nosso primeiro bloco de perguntas, que é carreira e experiências como professora. Para começar, eu queria agradecer também para a senhora pelo convite, espero que a senhora esteja bem e que eu vou começar agora com a pergunta. Para o começo de pergunta, Conte para nós como foi que essa sua experiência como professora, como foi que surgiu essa paixão por ela? É até engraçado falar um pouco sobre isso, porque antes a minha vontade era ser advogada. Nunca me vi como professora, mas como eu sempre falo, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos guia para o caminho, para os planos que Ele tem para nós. Quando eu fui prestar vestibular, a minha vontade era fazer direito. Só que um pouco antes eu comecei a observar na minha mãe uma vontade incessante de querer que eu fosse professora, porque o sonho dela era fazer pedagogia e eu comecei a pensar muito em pedagogia, pesquisar, só que quando eu fui prestar vestibular não tinha na UEB, só tinha letras, história e matemática. Comecei a pesquisar um pouco sobre cada área e senti interesse de ingressar em letras, É até engraçado porque faziam piadinhas na época que no curso de letras a gente só estudava o alfabeto. E aí eu fiquei com essa curiosidade, mas como que é letras? O que a gente estuda? Como que a gente vai estudar o que da língua portuguesa? Porque até então, na minha cabeça, a língua portuguesa era somente gramática. E quando eu ingressei na universidade, eu conheci uma professora que foi a primeira professora que nós tivemos da primeira disciplina, chamada Carmen Lúcia Alves Leal, e ela nos fez assim, criar uma paixão muito grande desde a primeira disciplina. Mostra o quanto é importante assim, ter alguém ali para nos guiar, ter uma referência. Ela foi a nossa referência. Posterior a isso, eu conheci uma outra professora chamada Claudinete Torres, que ela já nos veio nos mostrar a história da língua portuguesa. Foi quando eu decidi que era realmente isso que eu queria fazer e essa seria a minha paixão. Então essa paixão surgiu a partir do momento que eu passei a conhecer o curso de letras. E depois já fui pensar mais na questão da prática, com os estágios, e vi durante os estágios o quanto eu me sentia bem com isso. Que ser professora não é questão de paciência, não é questão de você gostar do curso, é você se sentir bem, é você amar aquilo que está fazendo. E quando eu fui para o estágio, nossa, eu me senti muito bem em sala de aula, me senti confortável, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida, apesar de não parecer, apesar de falar muito, mas eu sempre fui mais tímida. E quando eu fui para o estágio, para dentro da sala de aula, eu me senti confortável estando ali na frente, me senti confortável de contribuir com os alunos que estavam ali, e foi quando eu decidi que era realmente isso que eu queria fazer. Então, concluindo, a sua maior inspiração foi a sua mãe, que sonhava ser Sim, exatamente. Surgiu com a minha mãe, que o sonho dela era ser professora, e acabou plantando aquela sementinha dentro do meu coração. Fui pesquisar e isso ficou ainda mais forte com a influência das duas professoras que eu conheci dentro do curso. Então são as minhas 3 bases, inclusive na placa de dedicatória da minha formatura, eu dedico a elas 3, porque foram inspirações da minha vida, foram as bases para que eu seguisse esse caminho e pudesse ser hoje professora. Então, se talvez não fosse elas 3, talvez a senhora nem tivesse mais dando aula pra gente. Exatamente, teria seguido para uma carreira totalmente diferente. Se não tivesse surgido assim esse interesse a partir da minha mãe, e se quando eu tivesse ingressado, eu não tivesse tido contato com essas duas professoras que foram e são inspirações até hoje, talvez eu tivesse desistido do curso, porque a priori a minha vontade era fazer direito. Aí ingressei por curiosidade, por ter minha mãe como inspiração, mas se eu chegasse lá e não tivesse tido esse encantamento pelo curso, pela profissão,
talvez eu teria desistido. Então as duas professoras elas foram essenciais assim para me manter ali no curso, para me mostrar o quanto a língua portuguesa é interessante, o quanto é bom trabalhar nessa área. Então agora nós vamos para a segunda pergunta do podcast. Eu seja formada como professora, qual o momento que a senhora guarda até hoje com carinho? Inclusive eu já falei sobre isso para vocês em sala de aula, né? Que para mim o grande marco da minha trajetória foi ter dado para minha mãe a realização desse sonho. Foi ter dado para ela o orgulho de ter uma filha professora. Hoje ela fala com muito orgulho que ela tem uma filha professora. Mas falando da experiência dentro da sala de aula, eu não consigo dizer a vocês uma experiência mais marcante. Para mim é sempre muito marcante quando eu percebo que eu consigo tocar o meu aluno, seja com uma atividade, seja com um assunto, quando eu percebo que a aula realmente deu certo. Porque a gente sabe que nós temos muitos contratempos, desinteresse, às vezes é pouco tempo, o professor planeja uma aula, chega na hora, não sai como ele planejou. Então quando a aula sai como planejada, quando o aluno realmente consegue entender o conteúdo, a gente sente que foi aquela aula boa, aquela aula que conseguiu tocar o aluno, que o conteúdo chegou, o conhecimento chegou até o aluno, isso para mim é o momento mais marcante. Já aconteceram várias vezes e até hoje eu ainda sinto aquele êxtase toda vez que eu percebo que o conhecimento realmente chegou até o aluno. Então, assim, sabe que decorrer que a senhora dá aula, nos tempos da aula, sempre tem assim, algum aluno que deixa uma marca duradoura em nós. Assim. Então, a senhora tem assim, algum aluno que deixou uma marca duradoura na senhora? Se sim, qual foi assim que mais me tocou? Eu já tive nas escolas em que eu trabalhei, tenho inclusive aqui também. Geralmente são aqueles alunos que eles demonstram muito interesse em aprender. Eles correm atrás do que eles querem, buscam conhecimento e de certa forma a gente consegue contribuir. Eu tive, a primeira aluna que me tocou muito com relação a isso foi quando eu trabalhei no interior de Vigia do Itapuá, uma aluna do EJA. Ela sempre teve o sonho de estudar, ela já era bem mais velha do que eu. Ela sempre teve o sonho de estudar, mas como a vida dela nunca foi fácil, a vida no campo, né, sempre teve que cuidar da casa, dos filhos, ela não teve a oportunidade de estudar. E já foi estudar depois de adulta, depois de idosa, para falar a verdade, porque ela já tinha mais de 60 anos. Eu trabalhei durante 2 anos com ela na turma do EJA, e quando a gente conseguiu formá-la, isso foi um marco histórico durante o meu percurso como professora, ter contribuído para isso. Ela veio até mim, agradeceu, mostrou o quanto foi importante o suporte, o quanto foi importante a paciência, porque nem sempre ela podia estar presente, nem sempre ela estava com disposição para entender o conteúdo, para fazer atividades. E vê-la formando depois de anos, com mais de 60 anos, foi assim para mim um momento muito importante da minha trajetória, que eu levo até hoje essa marca. Assim como eu marquei ela não imagina o quanto ela me marcou. Porque até hoje eu lembro dela durante as aulas, lembro dela quando se formou, lembro da vontade de aprender. E aqui também na escola eu tenho alguns alunos que me marcam até hoje, quando eu vejo que eu consegui fazer a diferença na vida deles, quando eu vejo o resultado das aulas, né, dos conteúdos que a gente passa em sala, que eles vêm demonstrar gratidão, que eu vejo a evolução deles. Isso me marca mais do que marca eles, porque é o retorno do meu trabalho. A gente sempre fala, né, nós professores, que nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos por amor, porque é uma profissão que realmente não paga muito e que requer muita paciência e muita dedicação. Então, pra gente, o melhor pagamento, né, que tem é ver esse retorno do aluno, é ver que a gente está conseguindo fazer diferença para ele, e isso deixa marcas sempre. Sempre eu consigo carregar essas marcas dos meus alunos que eu pude contribuir de alguma forma durante a jornada dele. Agora nós vamos para a quarta pergunta do nosso podcast. Dentro da escola só tem uma sala ou espaço favorito? Deixa eu pensar. Dentro da escola, eu gosto muito de atividades mais dinâmicas, mais ao ar livre. Não tem um espaço favorito, né? Mas
Eu gosto bastante de trabalhar nos projetos externos à sala de aula. Por exemplo, feira de ciências, quando tem, acho muito interessante trabalhar com vocês, porque é quando a gente consegue ver vocês expondo mais as ideias, né, expondo mais os conhecimentos de vocês dentro da escola, assim, um lugar específico não tenho como favorito, mas gosto mais das áreas abertas, principalmente para trabalhar com vocês, né? Projetos ali na quadra, ali no espaço de convivência, que é quando a gente consegue ver mais vocês expondo o conhecimento, aquilo que vocês sabem. Como aqui agora, né? Externa, na sala de aula, a gente conseguindo ver a evolução de vocês de pertinho. Agora nós vamos para a quinta pergunta, que é assim: atualmente, a senhora tem algum aluno ou aluna que a senhora considera particularmente assim, especial? Se sim, o que foi que mais assim, tocou naquele aluno? Sim, eu tenho alguns alunos que eu considero muito especiais. Vocês vão perceber que, para mim, a maioria das coisas giram em torno do interesse. Eu não levo em consideração, porque é mais inteligente, porque é menos inteligente, porque frequenta mais, porque frequenta menos, porque pergunta mais, porque pergunta menos. Eu levo em consideração a questão do interesse. Alunos interessados enchem muito meus olhos, independente das notas. Eu tenho alunos que só tiram nota 10 e são meus favoritos. Eu tenho alunos que não tiram só nota 10 e também são meus favoritos pela questão do interesse. É aquele aluno que busca saber, que se organiza, que quer aprender de fato. Isso enche muito meus olhos. Não por mim, mas porque eu vejo que ele está fazendo isso, contribuindo muito para o crescimento dele. E não tem professor no mundo que não goste de um aluno organizado, de um aluno interessado. Então aqui eu tenho alguns alunos, não vou citar nomes para não dar desentendimento, mas eles sabem quem são os meus alunos que sempre buscam mais e mais e mais conhecimentos. Não deixam de fazer atividades, vêm sempre tirar dúvidas, buscam saber mais, estão sempre muito interessados e focados nas aulas. Agora, falando da língua em si, você tem alguma palavra da língua portuguesa assim, que é sua preferida, que assim, você gosta mais nela? Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que tem um significado muito espiritual, na verdade. Não está nem tanto relacionado à língua, é mais relacionado ao espiritual. Eu gosto muito da palavra satisfação. Além de ser uma palavra que eu acho muito bonita, o significado, né, a carga semântica que ela tem também é muito boa. Você estar satisfeito é algo que a gente busca muito, né, durante a nossa vida. Vocês ainda são muito jovens, talvez vocês não entendam agora, mas lá na frente vocês vão lembrar e vão entender. A nossa busca é sempre por realização, por satisfação. Eu quero estar satisfeito com a minha vida, eu quero estar satisfeito com as minhas escolhas. E hoje, sendo professora de língua portuguesa, essa palavra me pega muito porque eu sou uma pessoa satisfeita. Eu tenho satisfação em trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia e sempre que era algo que eu nunca imaginei, né? Para vocês, meu sonho era cursar direito. E hoje eu tenho uma satisfação enorme em fazer o que eu faço. Essa palavra assim, tem uma carga semântica muito grande para mim. E além de achar a escrita dela linda. Então, agora nós vamos para a sétima pergunta do nosso podcast. A sexta ou a sétima pergunta? Quais são os principais desafios que a senhora observa nos alunos relacionados à língua portuguesa? Voltando a falar de novo do interesse, o maior desafio dentro de sala de aula é o desinteresse. Infelizmente, é o desinteresse. A gente chega com uma aula lá toda planejada, toda bonitinha, e aqueles alunos que não estão interessados em aprender, eles acabam atrapalhando a aula, acabam atrapalhando os alunos que querem saber, e a aula não flui. Algumas pessoas pensam que o nosso maior desafio é o aluno que não sabe, que tem dificuldade, que tem um certo atraso no aprendizado, mas não é. Porque esse aluno, a partir do momento que ele tem interesse em aprender, a gente consegue desenvolver muito bem ele. O maior desafio realmente é o desinteresse, porque não tem muito o que fazer. Posso trazer a dinâmica que for, o melhor planejamento de aula, mas se o aluno ele não quiser de fato aprender a aula, não vai fluir. Então, o meu maior desafio hoje em dia é o desinteresse. Então, agora essa última pergunta para encerrar o bloco, já encerrou o bloco. Agora vai passar para o bloco 2, que é a saudade da portuguesa. E começar com a primeira pergunta, que é: entrando no universo do ensino, na sua opinião,
como é que a língua portuguesa pode ser ensinada de maneira mais eficaz assim para os alunos ou estudantes? O primeiro passo é a gente entender que a língua portuguesa ela é muito ampla. Vocês lembram que eu falei para vocês que antes, na minha visão, a língua portuguesa ela se resumia à gramática? E quando eu entrei no curso eu percebi que não, que a língua portuguesa ela é muito ampla. A gente tem a literatura, a gente tem outras áreas da linguística, a gente tem um mundo muito amplo para ser trabalhado. Então o primeiro passo é a gente entender que a língua portuguesa ela é ampla. E a gente precisa trabalhar toda essa amplitude dela, a gente não pode se prender somente à gramática, né? A gramática normativa, a gente tem que trabalhar ela no todo. E é interessante a gente trabalhar em cima da individualidade do aluno. Muito importante, porque eu posso planejar toda uma aula bonitinha, legal, mas se não estiver de acordo com a realidade do aluno, aquele conhecimento não vai chegar até ele. Por exemplo, eu quero trabalhar com vocês contos. Eu vou falar dos contos lá do sul? Não, eu moro no norte, a nossa cultura ela é muito rica. A nossa língua ela é muito rica, o nosso dialeto é muito rico. Então é importante a gente trazer a língua portuguesa para perto do aluno de acordo com a realidade, com a cultura, com o meio social em que ele vive, porque assim, além de gerar interesse do aluno, o conhecimento vai chegar de forma mais fácil até ele. Tá, agora nós vamos para a segunda pergunta do bloco 2. Aproveitando o momento, o que a senhora daria para um aluno que tem dificuldade no língua portuguesa? A minha primeira dica para esses alunos é eles buscarem conhecer um pouco mais sobre a língua. A gente ainda tem um preconceito muito grande com a língua portuguesa, em achar que a língua portuguesa é chata, e achar que a língua portuguesa é só decorativa, porque eu tenho que saber todas as regras gramaticais, porque eu tenho que conhecer todas as classes de palavras. Mas a língua portuguesa ela não é só isso, tanto que a gente trabalha em sala de aula várias vertentes. O primeiro passo é esse aluno tirar essa ideia da cabeça de que a língua portuguesa é algo chato. E isso vai muito do professor também mostrar para ele essa amplitude, né? O quanto tem coisas interessantes na língua portuguesa. Porque a partir do momento que ele entende que tem coisas interessantes ali, ele vai abrir mais a mente dele para que o professor consiga acessá-lo e fazer ele ter interesse na língua e na aprendizagem da língua portuguesa. A terceira pergunta do bloco 2, como que a senhora costuma lidar com aqueles alunos que têm mais dificuldade? Se a senhora tem alguma estratégia assim que costume funcionar melhor, assim? A primeira estratégia é falar que vai levar para a secretaria se ele não for interessado. Se ele estiver com um comportamento ruim, a primeira estratégia é dizer que vai levar para a secretaria. Mas se for um aluno que tem um bom comportamento, que realmente ele tem dificuldade, ele apresenta interesse, gosto muito de fazer sempre uma anamnese, né? Uma análise daquele aluno. Por que ele tem dificuldade? Ele está passando por uma situação difícil em casa, ele tem uma dificuldade intelectual, ele está tendo dificuldade por desinteresse, ele está tendo dificuldade porque ele não está se sentindo confortável dentro da sala de aula. Busco olhar primeiro a realidade dele e ver o que está causando essa dificuldade. Se for uma dificuldade intelectual, eu busco adaptar o material, tentar reduzir, trazer um material mais didático para esse aluno. Se for dificuldade em questão de interesse, chamo ele, converso, falo que se ele não se interessar, eu precisar conversar com os pais, vou ter que trazê-lo para a secretaria e a gente vai conversando ali, tentando entender qual é a dificuldade. Mas se for um aluno que não está passando por nenhum problema, não tem um mau comportamento e realmente é o conteúdo que não está chegando até ele, eu vou ter que buscar estratégias mais didáticas, porque cada aluno aprende de uma forma diferente. Eu acho que eu já até conversei com vocês que a minha memória é muito fotográfica. Então, para eu entender, para eu ensaiar, para eu aprender algo, eu gosto de passar para o papel, eu leio, eu olho, visualizo onde está cada parte e depois aquilo vem na minha memória em forma de imagem. A minha memória é muito fotográfica. Então eu busco conhecer o aluno, qual é a forma mais fácil que ele aprende. Ele não gosta muito de escrever, mas ele aprende melhor com a apostila impressa, traga a apostila impressa. Ele aprende melhor escrevendo, aí já vou para o quadro com ele. A gente tem que buscar conhecer esse aluno e ir atrás das estratégias em cima da dificuldade dele, em cima do que está causando essa dificuldade. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a senhora, fora da sala de aula, e o que a senhora faz no seu tempo livre. Para quem não me conhece, né, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, uma menina e um menino. A menina é a mais velha, a menina é a caçula. E no meu tempo livre, eu dedico todo a eles. Eu gosto de estar com eles, a gente gosta de sair para comer, a gente gosta de ir para praça, a gente gosta de viajar.
Então o meu tempo livre é dedicado exclusivamente a eles. Por trabalhar, né, por já ter um tempo reduzido com eles por conta do trabalho, qualquer folga, qualquer tempo livre eu estou em lazer com eles. Obviamente, eu tenho minhas coisas para organizar, eu gosto muito de ler, sempre que eu tenho um tempo, eu estou ali com um livro lendo, tanto da minha área quanto um outro livro clichê, como as pessoas chamam, porque eu gosto muito de comédia romântica, eu gosto muito de romance. Sempre que eu tenho um tempo eu estou ali lendo, estudando também, mas a maior parte do meu tempo é dedicado realmente aos meus filhos, a estar com eles, em lazer, em atividades que eles gostam. Então, agora eu faço a segunda pergunta do bloco 3, que é assim, se a senhora tem algum hobby ou uma paixão que você queria compartilhar com a gente? Sim, eu tenho, e é uma paixão que vem desde a infância, mas que eu consegui colocar pra fora só agora, depois de adulto. Sempre tive vontade de jogar vôlei, porque como eu sempre fui a mais alta de todas as turmas que eu estudei, em todos os lugares que eu chegava, eu sempre era a mais alta, sempre tinha isso, olha, dá pra ela jogar vôlei, dá pra ela fazer isso, dá pra ela fazer aquilo. Eu sempre tive vontade de jogar vôlei, mas eu sempre fui muito retraída. Aí eu já vi jogar depois de grande. Aí atualmente, sempre que eu tenho um tempo, numa terça-feira, numa sexta-feira, eu jogo um vôlei rápido, só pra descontrair mesmo, só pra descansar um pouco a mente, porque eu sou uma pessoa muito sedentária, eu não gosto de estar com músculo dolorido, eu jogo mais por lazer. Além de gostar de vôlei, deixa eu pensar em outra atividade que eu gosto muito, eu gosto de pedalar. Mas, como eu falei, eu sou sedentária, apesar de gostar de me sentir muito bem pedalando e correndo, eu faço pouco, até pela questão do tempo, mas são atividades que eu gosto bastante, que as pessoas nem imaginam, me vendo assim aqui na sala de aula, as pessoas nem imaginam, mas eu gosto muito de vôlei, de pedalar e de correr. Eu sou uma pessoa assim que também eu vejo a senhora, não imagino assim que a senhora gosto dessas coisas, né? Gosto assim, dessas atividades. É claro, quando as pessoas me veem, inclusive, jogando ou pedalando, caminhando, eu fico, nossa, a senhora por aqui. É porque eu sou uma pessoa que tem pouco tempo para fazer as coisas, mas quando eu faço, isso até causa assim, um choque nas pessoas. Mas vejo a senhora de salto, toda arrumada lá na escola, não imagina que vai me ver uma roupa de corrida, né, na rua. Então agora nós vamos para a terceira pergunta do bloco 3. Qual o seu lugar favorito para relaxar? É clichê falar, mas a minha casa, gente, eu considero ela realmente o meu lar. Era uma busca que eu tinha, que durante anos eu sempre quis ter a minha casa própria, do meu jeitinho, com as coisas que eu gosto muito de planta também. Acho que as pessoas não imaginam, mas eu gosto muito de animais, de planta, tudo que remete à natureza. Tanto que um dos lugares que eu mais gosto de ir é a praia e aos igarapés, porque eu amo estar em contato com a natureza. Mas o meu lugar preferido para relaxar é a minha casa. O tempo que eu tenho, se eu puder estar na minha casa com os meus filhos, a gente sai, tem nosso lazer, mas rápido a gente está de volta em casa, porque realmente é o meu lugar de paz, é o meu lugar de relaxamento. O tempo que eu tenho, se eu puder estar em casa quietinha com eles, assistindo uma série, tô lá, porque é de fato o meu lar. Então, agora se a senhora pudesse escolher assim, um momento da sua vida que foi mais importante até hoje. Depois do nascimento dos meus filhos, eu vou tentar focar mais num fato que aconteceu relacionado à minha trajetória profissional. Já comentei com vocês, inclusive, em sala, que o dia que eu passei no vestibular foi um dia muito marcante da minha vida. Eu chorei igual uma criança, eu vi a minha mãe chorar muito, meu avô, que ninguém tinha visto ele chorar na vida. Meu avô chorou muito nesse dia porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. E além de entrar numa universidade, eu entrei numa universidade pública, que na época era muito concorrida. E isso foi uma vitória muito grande para mim e um orgulho muito grande para minha família. A minha mãe e meus pais, na verdade, sempre trabalharam muito. E eu sempre pensava, meu Deus, como eu vou retribuir tudo isso que a minha mãe faz por mim? Ela sempre dedicou a vida dela a mim e a minha irmã e sempre nos deu todo o suporte para que a gente somente estudasse. E eu sempre pensava, nossa, minha mãe está ali numa batalha tão grande, e como que eu vou fazer para retribuir tudo isso que ela tem feito por nós? E no dia que eu passei no vestibular, eu senti uma paz tão grande no meu coração, vendo a felicidade dela, porque para ela,
aquilo ali era o que ela sempre quis. Ela trabalhou muito, ela se dedicou muito para que ela conseguisse nos dar a oportunidade que ela não teve. Quando eu passei na faculdade, fui a primeira a entrar na universidade, para ela é como se ela tivesse ganhado o grande prêmio. E eu senti muito aquilo, eu senti como se eu tivesse conseguido retribuir pelo menos uma parte do que ela havia feito por mim. E eu chorei muito durante o dia todo, durante a semana, não caía a minha ficha de que eu realmente tinha conseguido retribuir um pouquinho para minha mãe. E é algo que me marca muito até hoje. Até hoje, quando eu lembro, quando eu vejo as fotos da aula nostalgia, eu choro igual criança. E assim encerra um episódio do nosso podcast. Queremos agradecer de coração a senhora por compartilhar tantas generosidades, experiências históricas, inspiração, que foi uma conversa rica, leve e cheia de experiência. Eu agradeço o convite de vocês, foi uma honra compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Nosso contato é muito dentro da sala de aula, a gente não tem esse contato mais pessoal, mais íntimo, né, da vida. E eu sempre tive vontade de contar um pouquinho da minha história para vocês, poder partilhar isso com vocês hoje, tá gravado pra gente poder ver depois, foi muito bom. Eu agradeço o convite de vocês, estou à disposição, quiserem convidar novamente, a gente tem uma conversa muito boa, as perguntas muito bem elaboradas, me senti muito confortável com as entrevistadoras e agradeço o convite mais uma vez. Então, eu quero também agradecer da minha parte, agradecer por ter aceitado também o nosso convite, por ter chamado a senhora, tá? E eu também quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Espero que esse bate-papo tenha inspirado você tanto quanto nos inspirou. Também não se esqueça de seguir nosso podcast na sua plataforma favorita e compartilhar com amigos e colegas. Até o próximo episódio. Tchau.